Miami Dolphins e Indianapolis Colts, semana 1 da NFL. Meu nome é Bruno Rosa e eu tô aqui com o Golim. Golim, não foi um jogo assim tão equilibrado, né? Não foi muito equilibrado e a gente acho que não esperava Daniel Jones sendo um dos grandes quarterbacks do dia. 3ª para 8, já na cara do gol, com 11 minutos ainda no relógio no primeiro quarto. Daniel Jones saindo do pocket, encontrando, fingindo e avançando. E aí teve que se contentar com o field goal. A defesa dos Dolphins, pelo menos nessa primeira parte, indo bem. E o novo kicker dos Colts, o Spencer Schrader, coloca 3 pontos lá dentro. Talvez um dos únicos momentos que a defesa do Dolphins entrou em campo e o Colts fez só o touchdown, o field goal. E aí, se tem retorno, é que a gente sabe que tem um retorno, que tem alguma coisa acontecendo. E poucas coisas boas aconteceram para o Miami Dolphins no jogo de hoje. Exato, começou com Devon Achane correndo bem com a bola, o time dos Dolphins conseguindo avançar um pouquinho mais, só que aí Tua Tagovailoa, numa 3ª para 8, mira, tranquilidade no pocket, e aí ele lança alto demais, interceptado, numa bola que realmente não foi legal. Cameron Bynum aí chegando nos Colts, já fazendo uma grande jogada, e devolve a posse para os Colts. Daniel Jones ganhou a disputa com Anthony Richardson na off-season, e aí ele encontra Jonathan Taylor, que sempre foi uma válvula de escape importante no time, e olha quantas jardas ele ganha só na pancada, né? 2ª para 7, Daniel Jones mais uma vez no pocket, conecta com o seu recebedor, primeira descida, vai avançando bem em campo e faz uma campanha longa, uma campanha que vai até o segundo período e de mais de 80 jardas, devagarzinho, e Jonathan Taylor correndo bem demais com a bola, Bruno. E olha o trabalho da linha ofensiva do Indianapolis Colts abrindo o espaço para o Jonathan Taylor e um Daniel Jones muito confortável, né? A gente vê que pouca pressão chega, eram 4 recebedores, ele mais uma vez escaneia o campo, solta a bola curta quando não tem ninguém, ou então corre quando é necessário. Um jogo muito seguro do Daniel Jones, que nesse momento aí tinha já 85 jardas de passe só no primeiro tempo. Pois é, e aí a defesa dos Dolphins aparece um pouquinho mais, ele recebe uma pressão maior, ele é sacado para acabar o primeiro quarto, e até aí, Bruno, o jogo tá equilibrado. Mas na primeira jogada do segundo quarto, já caminhando em direção à red zone, ótimo passe excelente do Daniel Jones para Michael Pittman Jr. e é touchdown, 27 jardas, e os Colts já começam a dominar um pouquinho mais o jogo, jogando em casa. Vamos ver se os Dolphins fazem alguma coisa. Ainda não era um jogo perdido, obviamente, para o time dos Dolphins, apenas 10-0. O jogo corrido tentando entrar, o jogo corrido não foi muito eficiente, assim como nada foi eficiente no Dolphins hoje, assim como o Tua sofrendo esse fumble, não protegeu a bola, um ótimo trabalho da defesa do Indianapolis Colts, já colocando Daniel Jones em ótima posição de campo. E aí ele vai ficando confortável, né? Porque o placar tá tranquilo e ele vai achando seus alvos, cara. Então aqui ele manda um passe excelente pro Adonai Mitchell, e já na segunda jogada aqui, ele fica tranquilo no pocket, você vê que a defesa tenta pressionar e ele encontra o Tyrande, o Mo Alie-Cox aqui, já conseguindo avançar com bastante tranquilidade. Consegue algumas corridinhas, até porque você tem Jonathan Taylor, né? Que é sempre um bom jogador. Mas aí vai ele mesmo para fazer o touchdown e abre cada vez mais. E é com uma pressão, né? Você vê que ele tenta, não consegue, tenta, mas aí a arbitragem marca touchdown e já 17-0 pro Colts ainda no segundo quarto. 17-0, e aí foi no último esforço ali, a bola passa, então teve a revisão automática da NFL, mas foi confirmado, e aí mais uma vez Miami com a bola tentando alguma coisa, mas tudo muito complicado para o ataque de Miami hoje. 4 recebedores abertos, o Tua tenta até fazer alguma coisa, consegue dar aquela esperança pro seu torcedor no início de segundo quarto, ao qual o time já estava perdendo de 17-0 e precisava já caminhar com um pouco mais de rapidez, mas aí a defesa do Indianapolis Colts está muito ligada. Jogando muito, né? E a defesa jogando bem, e a linha ofensiva dos Dolphins, que a gente imaginava que pudesse ser um problema esse ano, pelo menos nesse momento, nessa parte do segundo quarto, bastante. Você vê o Tua aí apressando a jogada, mas a pressão vem muito forte em cima dele.
Exato, ele não consegue fazer nada numa terceira descida, o time é obrigado a chutar o punch, você já tá perdendo por 17-0 e o time dos Colts ainda com total controle do relógio, controle de jogo e conseguindo uma primeira descida depois da outra, né? O Daniel Jones jogou muito bem, foram poucos passes incompletos, poucos erros que ele teve na partida, então ainda assim jogando bem, e você vê que tem momentos, cara, que os Colts são segurados, você vê aí uma situação de quarta descida, mas eles ainda estão no ataque. Por quê? Falta dos Dolphins e eles ficam com a primeira descida. Isso aconteceu muitas vezes. Chamadas free plays, né? Essa aí foi mais uma. E mesmo assim, mesmo com a falta, a gente vê um Daniel Jones muito confortável na sua linha de scrimmage. Como você falou, poucos passes incompletos. O highlight está sendo muito real em relação a isso. Foram 22 de 29 para ele, 272 jardas e um touchdown. E aí, mais uma vez, ele encontrando. E seus recebedores tendo liberdade, né? Muitas vezes para receber a bola, ganhar algumas jardas ainda em relação ao campo de ataque. Exato, e aí nesses 2 minutos finais, né, o Colts está com o jogo controlado, conseguindo correr bem com a bola, conseguindo queimar bastante relógio, e muita gente, o torcedor mesmo ficou muito preocupado de Daniel Jones titular e tudo mais. Não só ele fez um grande jogo, como ele mostrou que tem muita gente boa nesse Colts, né? O Jonathan Taylor, depois de passar por algumas lesões na carreira, tá jogando muito bem e tem ótimos recebedores. E aí, para fechar o segundo quarto, um field goalzinho para mandar o jogo pro intervalo, 20-0, Spencer Schrader jogando muito bem. E aí o terceiro período, vamos ver se o Miami Dolphins faz alguma coisa, consegue melhorar um pouquinho essa situação, Bruno, mas eu acho que não. Se você que tá vendo esses highlights quer um spoiler, talvez não. O time dos Dolphins até tentou fazer alguma coisa, mas aí o Tua lança mais uma interceptação. O defensor do Indianapolis Colts, ele faz o recuo para a zona na hora, confunde totalmente a cabeça do Tua, consegue fazer a interceptação. Então, quando você volta do vestiário tentando fazer alguma coisa, lança uma interceptação e lá vem Daniel Jones mais uma vez. E olha o passe que ele manda. Cara, essa colocação de bola que ele teve aí pro Alec Pierce foi sensacional. Elite. Nunca critiquei Daniel Jones. Eu também acho, cara. Eu sou a mesma coisa. Então aqui ele vai tentar mais uma, né? Já tá na linha de 10 jardas, uma terceira para 9, uma situação um pouco mais complicada. Ele manda a bola na endzone e nada feito. Então aqui os Colts, que já estavam ganhando por 20-0, aí o calouro Tyler Warren, que é um dos grandes prospectos dessa temporada, os Colts se contentam com o field goal. Mais um do Spencer Schrader, 28 jardas e tá lá dentro. E quando você abre 17-0, fica muito confortável em qual opção fazer quando chega ali perto. Então, chegou perto 2 vezes, o Colts não conseguiu, chutou 2 field goals, o placar já era de 23-0, colocando o Miami numa situação complicada, mas o jogo corrido até tenta acontecer, mas foram raras as vezes que teve algum espaço no jogo corrido do Miami Dolphins. E aqui já é desespero, né? Já arriscar quartas descidas, o Tua teve passes incompletos seguidos, 1, 2, 3, e esse daí com pressão chegando, a bola não chega também. Você tá jogando fora de casa, tomando de 23-0, fica bem complicado. Aí mostra as posses dos Colts, né, que são todas com pontuação, e aí você já consegue deixar o seu playbook muito mais tranquilo para você arriscar uma jogada, mas pode correr bastante com a bola, tentar um play action, e a defesa do Dolphins já estava ficando bem cansada. Nesse terceiro, indo pro quarto período aí, o Indianapolis Colts fez mais uma campanha muito longa, que chegou a 9 minutos e dominou o placar de vez, né? E aí, quando você está perdendo de 23-0, uma campanha muito longa, além do cansaço, rola aquela desconcentração, né? E aí as jogadas vão acontecendo de uma forma mais natural para o time que está na frente, enquanto a gente vai ver aí, numa segunda para gol, Daniel Jones mais uma vez usando as suas pernas, agora com um pouco mais de tranquilidade para anotar mais um touchdown para o Indianapolis Colts, que o extra point foi convertido, já abrindo aí 30-0 no quarto contra o Miami Dolphins. E aí finalmente, já praticamente no garbage time, né, naquele momento em que o próprio time da casa já tá um pouquinho mais tranquilo por causa do placar, o Miami Dolphins consegue conduzir uma boa campanha. Então uma campanha um pouquinho mais longa, uma campanha de passes melhores, aí o Jalen Waddle, que estava bem sumido na partida, aparecendo, a torcida fez barulho, por várias vezes o Tua chegou perto de ter um delay of game, e aí o Devon Achane fazendo
Uma ótima corrida finalmente, 26 jardas, mas aí já era, né, Bruno, uma situação mais que o Colts estava relaxado, né? Totalmente relaxado. A comissão técnica já poupa alguns jogadores. O passe estava lá, mas mais uma vez um ótimo trabalho da defesa do Indianapolis Colts. E o Tua tentando fazer aí algum milagre para fazer aquela campanha de honra, né? Um passezinho curto, os bloqueios vão acontecendo para que ele entre e faça finalmente, faltando 6 minutos e 20, o touchdown do Miami Dolphins, que converteu, olha aí a conversão, um ótimo passe, que fez a conversão de 2 pontos, fazendo aí 30-8 para o Indianapolis Colts. E mostrando que o Devon Achane é a parte que ainda tá sólida nesse time, né? Você vê que a defesa dos Dolphins não entregou os pontos, mas o Daniel Jones estava realmente muito afiado. E aí usando o calor, o Tyler Warren, que também tem tudo para ser um dos grandes recebedores do time nessa temporada. E aí o Spencer Schrader entra para mais um field goal, dessa vez um pouquinho mais longo, de 48 jardas, e tá lá dentro. E aí, já dentro dos 2 minutos finais, é claro que os Dolphins tiram o Tua Tagovailoa, já vão com o quarterback reserva, só para acabar com o jogo, né, Bruno? Exatamente. Números finais da partida: 33 para o Indianapolis Colts, 8 para o Miami Dolphins. Sinal de alerta ligado em Miami e uma bandeirinha verde, um sinal de esperança no Indianapolis Colts, Golim. É isso, eu acho que o Colts tem tudo para ficar bem animado mesmo, porque com a disputa Anthony Richardson e Daniel Jones, deu Daniel Jones, e você confere todos os melhores momentos da NFL aqui no canal da NFL Brasil.